Esse é um tempo muito especial, porque é o tempo em que nós olhamos para trás, olhamos a semana que vivemos, e a exemplo do nosso Pai Celestial, na pessoa de Cristo, a palavra do Senhor disse que Ele trabalhou 6 dias, e no 7º dia, Ele parou e descansou de toda a sua obra. E ali, essa palavra descansou, não tem o sentido de que agora eu vou dormir, vou tirar um cochilo, não. A palavra descansou ali tem o sentido de contemplou aquilo que havia sido feito. Então Deus trabalha na criação, na formação de todas as coisas, e no final de tudo isso, o seu coração descansa, porque Ele olhando para trás, Ele viu que tudo quanto fizera foi muito bom. E Ele olhou e percebeu, e viu que tudo estava em perfeita harmonia. E esse é o sentido da família, esse é o sentido de Deus, e esse é o sentido para a vida dos seus filhos. Que nós, ao vivermos uma semana, ao final dela, possamos olhar para trás e contemplar o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a proteção que Ele nos deu, a nutrição que Ele nos forneceu, as provisões que vieram deste Pai extraordinário, celestial, os cuidados. E aí nós nos reunimos para dar glórias a Deus por todas as coisas, por termos chegado até aqui, outra vez, mais uma semana vencida, em tempos tão difíceis e tão abençoados, e aí nós cantamos glórias ao Senhor. E daqui a pouco nós abrimos o coração para dizer, agora Pai, vem e nos orienta, para que mais uma semana vivamos e mais uma semana saibamos como atingir as vitórias que o Senhor tem esperado e guardado para os seus filhos. Então o tempo de louvor é muito importante, porque o tempo de louvor é o momento em que nós chegamos não só para essa convivência deliciosa, e aí a gente canta a fé, e canta a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Isso é o nosso tempo de adoração ao Senhor. Então, que bom que o Senhor nos propiciou mais uma oportunidade de chegarmos mais uma vez juntos e descansarmos no Senhor, descansarmos de mais uma semana e nos prepararmos para enfrentamento de outra, guardados em Cristo Jesus. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que nós temos convidados e visitantes, queremos dar a todos vocês muitas boas-vindas. Nós temos queridos que estão aqui pela primeira vez, eu mesmo, há algum tempo atrás, participei de um momento doloroso de uma família, cujo senhor que faleceu, partiu, era um homem de fé, eu não o havia conhecido na sua caminhada, mas atendi enquanto ele estava nesse momento já da sua enfermidade. Depois eu tive esse momento, eu não vou dizer o privilégio, talvez seja nessa oportunidade de participar junto com essa família, e o seu Nestor partiu para a eternidade, nós estivemos ali acompanhando, e hoje eu sei que a sua filha está aqui, a Vânia, eu não sei se além da Vânia está mais alguém, eu sei que o Simval, Deus abençoe, a irmã também, não é? Deus abençoe as 2 irmãs, olha que legal, Deus abençoe vocês, Simval, bem-vindos, nós estamos muito felizes pela presença de vocês, sintam-se muito bem, abraçados e consolados por Jesus nessa noite, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. O Simval é irmão de um dos membros da igreja, tem uma história na Igreja Batista, e hoje ele é irmão do Sérgio e da Lia, lá em Birigui. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu acho que outros convidados nós temos, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas seja igualmente bem-vindo, seja igualmente abraçado e amado por essa comunidade. Deus abençoe a todos. Vamos saudar e abraçar, e vamos dar as boas-vindas. Sim, então levante a mão para que nós possamos chegar até você, se você veio pela primeira vez, para que nós possamos entregar. Olha aqui mais um grupo de pessoas, que bom, Deus abençoe. É uma pequena lembrança, é um mimo, vamos saudar e vamos cumprimentar esses nossos queridos. Que delícia, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos, que alegria.
esse é o momento que, junto com a nossa adoração de louvor, de expressões cantadas, de fé, de clamor e de gratidão, nós associamos isso a um outro tempo de adoração que o Senhor nos ensina a fazer, que é a entrega não só daquilo que somos, daquilo que falamos, daquilo que cantamos, mas também daquilo que temos, como reconhecimento de tudo que temos vem das mãos do Senhor. E a sua palavra nos instrui que aquilo que nós devolvemos dentro daqueles ensinamentos de Cristo, da sua palavra, primícias, dízimos e ofertas, ele diz que com isso nós não só consagramos as porções que ficam na mão da gente, que nós protegemos esta quantia que ele tão carinhosamente, cuidadosamente nos permite ter, através do trabalho, através de uma série de possibilidades que ele nos dá, mas nós também adoramos a ele, porque nos tornamos parceiros dele, na sustentação do seu trabalho e na continuidade da sua obra, até que ele volte buscar a sua igreja. Então, se você tem consciência disso, e se você é alguém que ama a palavra de Deus, esconde a palavra de Deus no coração para não pecar, então esse é o tempo que você também tem a oportunidade de não pecar, não é? Retendo o que é do Senhor, e você ao mesmo tempo adora a Deus, não só com o que você é, mas com o que você tem. Então o Senhor disse que ama, Ele ama a quem dá com alegria. É assim que nós vamos expressar nesse momento as nossas entregas, com adoração e com amor e alegria. Alegria reinará para sempre em nossos corações. Quando Cristo está na festa, o vinho nunca se acaba. Ele tem todo o poder para transformar as águas. Alegria está em nós quando louvamos nosso Criador. Alegria reinará para sempre em nossos corações. Quando Cristo está na festa, o vinho nunca se acaba. Meu irmão, fica de pé no seu lugar aí, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Segura na palma da mão, vai. Para transformar as águas. Fique de pé e celebre ao Senhor. Com palmas. Tchá, 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 tchá. A alegria do Senhor é a tua força. Oh, 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 oh. Com palmas. Tchá. A alegria do Senhor é nossa força, amém.
nós. Canta, igreja, quando louvamos ao Senhor. Quando Cristo está na festa, o vinho nunca se acaba. Ele tem todo o poder para transformar as águas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode sentar-se. Vamos orar a Jesus. Nós temos avisos hoje? Depois, né? Beleza. Então vamos orar pedindo a graça para que o Espírito Santo, com liberdade, ministre aos nossos corações neste momento. Querido Pai, muito obrigado por nos trazeres aqui com essa consciência, guardados pelo Teu poder, nesse sentido, nessa noite, abraçados pelo Teu Espírito presente neste lugar, certos de que Tua bênção preparada para os filhos, que aqui o Senhor aconchega e traz, serão profundamente abençoados e benditos para uma nova semana de vitória. E agora nós nos abrimos o coração, a nossa mente, nos entregamos inteiramente à Tua direção para as nossas vidas, no abrir da Tua palavra, na iluminação dela, pelo poder do Teu Espírito e a graça sobre nossas vidas, para que nós tenhamos o conhecimento, ó Deus, e a revelação destes mistérios extraordinários que nos coloca, ó Deus amado, para a vida, como aqueles que sabem de fato vivê-la pelo poder do Teu nome. Então, tudo que desejamos é que Tu agora hajas em nosso coração e fale-nos profundamente, que o Senhor nos cubra com Teu Espírito e use essa instrumentalidade para a glória do Teu nome, e nós o recebemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um desafio trazido pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, é o tema principal dessa carta, embora nós estejamos estudando toda ela, e especialmente no versículo 10, depois de todos os ensinamentos, ele vai concluindo a carta no capítulo 6, e especialmente no verso 10, ele diz: quanto ao mais, depois de termos dito tudo quanto dissemos, depois de termos esclarecido tudo quanto foi esclarecido, depois de ter sido revelado à igreja o plano maravilhoso, o mistério glorioso da graça de Deus sobre si, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o convite, esse é o desafio que o apóstolo Paulo traz aos nossos corações. Vamos dizer juntos? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Outra vez? Quanto ao mais, amém. No domingo passado, nós estudamos os aspectos contidos nos ensinamentos de Paulo à igreja de Éfeso, não é? Nós estamos vindo já numa série de estudos sobre esse texto, e domingo passado nós estivemos estudando todos esses ensinamentos, só que à luz de um outro texto. Fomos para um texto de um episódio vivido por Jesus, e nós estudamos um dos evangelhos, um desses episódios, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 até o 17. E aquele texto relata este episódio, que é um episódio de grande agonia, vivenciado por uma família, mas completamente mudado, aquele quadro de agonia completamente mudado por causa da intervenção de Jesus na vida dos protagonistas dessa história. Porque é isso que Jesus faz. Ele entra na história, quando ele intervém, ele muda o quadro
E Jesus, então, nos mostrou como ele fez isso. E a história conta que Jesus foi a Naim, uma cidade, por causa de uma família. E uma família pequena, uma família minúscula, sem expressão. Uma família que tinha um pai, um filho e uma mãe. E o pai morreu, ficaram os dois. E agora morre o filho. E aquela família e aquela mãe sofre esse drama na vida, porque agora a família acabou. E o foco da história se fixou exatamente no fato de que Jesus foi a Naim para restaurar esta família. Só isso que o Senhor foi fazer naquela cidade. O texto, nunca mais essa cidade fala-se nada dela, nenhum outro acontecimento, mas ela passou para a história, e até hoje nós nos lembramos dessa passagem de Jesus por Naim, por causa desse grande milagre que Jesus fez, que foi ressuscitar o filho morto desta mulher, desta família. Então, Jesus foi lá para isso, só por isso. Foi para abençoar uma família e trabalhar a restauração e a reconstrução dessa família. E esse texto nos remete a grandes ensinamentos, mas talvez um dos principais ensinamentos tenha a ver com a vida da igreja. Porque a igreja tem um papel muito especial a cumprir na diversidade. Nós vimos estudando quando Paulo nos fala dos enfrentamentos e o dia mau. O dia mau chegou, e o dia mau vem para qualquer pessoa, e o dia mau traz junto com ele as suas dores, as suas agonias, os seus medos, os seus impactos. E a igreja, ela tem um papel a cumprir, especialmente no dia mau. A igreja se fortalece em Deus e na força do seu poder, não só para enfrentar e vencer os sofrimentos comuns a todos, mas para agir no sofrimento do outro. Então, a igreja, ela foi dada um papel especial, um poder, não só para enfrentar o dia mau, vencer o dia mau, mas a igreja é convocada por Deus para ser agente de Deus na vida daqueles que sofrem. E ela é chamada para agir, e agir como Jesus agiu. E o desafio que nós deixamos com os irmãos é que sejamos, como igreja, portadores e agentes da graça de Jesus. Então, nesse texto, nós aprendemos que toda família enfrenta sofrimento. Todos na terra enfrentam sofrimentos. Toda família precisa da bondade de Jesus. Toda família precisa de consolação no seu momento de enfrentamento e de dor. Toda família precisa de milagres. E toda família precisa espalhar a fama de Jesus. Esses foram os tópicos que nós levantamos nesse texto. E a igreja é convidada, é chamada, é convocada para cumprir o seu papel, agindo como Jesus. Aonde há sofrimento, a igreja detecta, está presente, enfrenta isso, se sensibiliza com isso, mas ela não fica só na sensibilidade. Ela vem e nos momentos de dor, ela age como Jesus e agente de Jesus, ela leva a bondade de Jesus em si. A igreja faz isso. A igreja leva consolação aonde a agonia e a dor estão pungentes. E a igreja, no seu envolvimento de amor, na sua compaixão, na sua tarefa, ela cria o ambiente para que Deus chegue na esperança das pessoas e faça o milagre esperado acontecer. Então, a igreja é aquela que cria o ambiente propício para o milagre de Jesus acontecer. E aí, a igreja e toda a família abençoada é convocada e é chamada para espalhar a fama de Jesus.
Então, esses foram os ensinamentos que eu estou lembrando para aqueles que não vieram, conheceram um pouquinho da nossa caminhada, em que pé nós estamos dos aprendizados, e aqueles que aqui estiveram, lembrar esses grandes ensinamentos dados pelo Espírito Santo no domingo passado. Hoje eu quero voltar aos Efésios. Hoje eu quero voltar e continuar caminhando um pouquinho mais e avançar nesses inúmeros desafios que Paulo nos faz como igreja. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias e comigo acompanharem a leitura, a sequência do texto que se encontra em Efésios capítulo 6, o último capítulo desta carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, dos versos 10 em diante. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica pelos santos, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Muito bem. Então Paulo nos coloca agora numa outra cena da vida e da história. E o que ele está dizendo nesse texto é que há duas frentes de batalha, uma na terra e uma no céu. É o que ele deixa claro nesse texto. Por quê? Porque nós temos um adversário espiritual, que é o diabo. E ele está onde? Nas regiões celestiais, como nós também estamos, sob o ponto de vista espiritual. Só que nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso claro a nós aqui, dizendo que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Lembra? Quando nós já estudamos isso, que é em Cristo que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestes, que é em Cristo que nós somos santos, somos fiéis em Cristo, e isso tudo nas regiões celestiais, que é onde nós estamos nele. Mas nós temos um adversário, que é o diabo, acompanhado de toda a sua gangue, não é? Ali a Bíblia fala os dominadores deste mundo tenebroso, que também estão ali nas regiões celestiais. E é aqui, nesse ambiente, que é travada a grande batalha. E embora seja travada nas regiões celestiais, ela tem um impacto violento e muito concreto no nosso campo físico, no nosso campo material, na terra, onde nós vivemos. Então, esta batalha, ela acontece nas regiões celestiais, com implicações muito fortes
no nosso campo de vivência, que é a terra. Então, aqui se trava essa batalha e a Bíblia diz que há inimigos agindo. Como? Eles agem roubando, matando e destruindo. É assim que o diabo e toda a sua essa gama de acompanhadores dele aí agem roubando, matando e destruindo. E que forças são estas? A Bíblia diz, são forças do mal, orquestradas pelo diabo, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, operando nas regiões celestiais, com este impacto, com esta ação aqui na terra. E Paulo nos adverte que estejamos orando ao Pai para que as forças das trevas retrocedam, que nós estejamos orando ao Pai para que Ele intervenha na história e mude o quadro, orando ao Pai para que as forças da maldade retroajam, para que o adversário solte aqueles que ele está aprisionando, que faça que o adversário abra mão daquilo que ele está tomando posse, porque a perspectiva que está aqui não é a perspectiva da ação do diabo, mas a perspectiva da vitória de Cristo. Na dimensão do céu está tudo resolvido, tudo resolvido. A cruz foi levantada e ela já resolveu, já decretou, já determinou a nossa vitória. Então, na dimensão do céu, na dimensão das regiões celestiais, tudo isso já está absolutamente resolvido. Nas regiões celestiais, tudo está conquistado. Nas regiões celestiais, Jesus já é o vencedor. Nas regiões celestiais, a vontade dele é protagonizada. Por quê? Porque o seu reino está estabelecido já. E o reinado de Deus é um reinado de amor. O reinado de Deus é um reinado de libertação, é um reinado de cura, é um reinado de desatamento, é um reinado de liberação. O reinado de Deus é um reinado de vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus, pode aplaudir, porque essa é a realidade mesmo. Quando você aplaude, você está dizendo, entendi que isso é para mim, eu estou nessa história. Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a realidade. Alguns têm a ideia de que, conhecendo essa guerra, percebendo as ações da força dos maus, eles têm a ideia de que o diabo age porque ele tem uma legalidade para agir. Mas que legalidade? Que legalidade? Não é legalidade nenhuma. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo tem a chave do céu e do inferno. Tudo é de Jesus Cristo. O diabo não tem legalidade nenhuma. E o que a igreja tem de saber, o que você tem de saber, é que qualquer coisa que o inimigo manipule hoje, depois da ressurreição de Cristo, é usurpação. E a igreja está no mundo para desalojar os usurpadores, para fazê-los retroceder, retroagir. E fazemos isso como? Orando ao Pai, pedindo que faça a sua vontade, que manifeste o seu reinado no lugar onde nós estamos. Se você percebe, Paulo aqui, ele está falando em linha com Jesus, quando Jesus nos ensina a orar pedindo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela já acontece no céu. Ou seja, no céu está tudo resolvido, então a igreja ora que a vontade, que tudo quanto já foi conquistado, resolvido vitoriosamente em Cristo, agora se manifeste aqui na terra. Que aqui aconteça este reinado como ele já acontece em vitorioso
lá nas regiões celestiais. Então, isso propicia, quando nós oramos, uma intervenção divina, porque nós temos um adversário que foi derrotado, mas ele continua usurpando, e ele aparece, e ele se manifesta no meio da gente e no meio da sociedade. A gente olha para o nosso país, por exemplo, essa corrupção descarada, a promiscuidade desvairada, o descuido com as pessoas, o desleixo humano, o abandono social. A gente olha para as cidades, olha para Araçatuba, nos deparamos com manobras políticas vergonhosas, barganhas, conchavos. O que é que se conclui disso? Paulo responde, é que nós lidamos aqui na terra com aquilo que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. E o que é isso? O mistério da iniquidade é quando a maldade se desenvolve livremente no nosso meio, sem que uma razão haja para isso acontecer, sem nenhuma razão objetiva. É quando a gente não dá conta do que é que está desencadeando o mal, a maldade, a violência. Por exemplo, aquela garotinha de 16 anos que nos chocou a todos essa semana, no Rio de Janeiro, estuprada por 30 homens. O que é isso? É quando a maldade se tornou um fim em si mesmo. Ela não é parte de uma guerra em curso, ela não é parte de uma provocação, ela não é a resposta a um protesto, ela está sem causa. Simplesmente uma maldade dessa surge do nada, se manifesta do nada e cresce absurdamente. Isso se chama mistério da iniquidade. E isso pega nós todos, muitas vezes. E Paulo chama essas situações onde a maldade ela vai se proliferando e vai acontecendo e presente na vida dos humanos, sejam eles quem forem e onde estiverem, e aí Paulo fala que esses são os dias maus. E essas manifestações, elas acontecem em todas as áreas da vida. Não tem a ver só com o plano político, governamental, social, ambiental, etc. Mas onde é que haja maldade acontecendo, a igreja tem de estar lá fazendo o seu papel. Qual é o papel da igreja? Paulo diz, orando, fazendo com que a maldade retroceda. Amém? Mas o diabo diz que a oração é omissão, não é? Vai orar? Vai orar. Isso é omissão. A igreja tem que agir, tem que ir para a rua, tem que fazer. Não, isso não é omissão. Quem acredita nisso e não ora, acaba não tendo o seu papel cumprido e não tendo também a resposta daquilo que Deus nos promete. E aí a igreja não ora, não faz nada, porque humanamente não dá para fazer mesmo, humanamente não se luta contra essas forças poderosas das trevas, humanamente não se luta com isso. Então a igreja é levantada, é escolhida, é chamada para receber o poder de Deus, a plenitude de Cristo. E quando ela ora, então as forças se abalam e retrocedem. Então a oração, guarde isso, é a chave da vitória, é o nosso papel. Diga, a oração é a chave da vitória. E a igreja precisa ter esse discernimento. Porque essas forças estão presentes em nosso meio. Isso acontece conosco. Muitas vezes a gente está vivendo situações que a gente se pergunta, por que tal coisa está assim? Por que ninguém se entende? Por que, embora estejamos usando a mesma gramática, nós não conseguimos falar a mesma língua? O que é que está havendo? Por que as pessoas juram que você disse algo que você jura que não disse? Por que as pessoas juram que viram algo que não aconteceu? Por que as situações não se liberam? Por que tudo está certo, mas não dá certo? Por que todas as coisas que tinham de ser feitas foram feitas, mas o desenlace não acontece? É porque nós estamos lutando com
o que está além dos nossos olhos. Está lutando com coisas que estão além da mera lógica humana. E a coisa só vai se resolver se houver um ato interventor, porque é de dimensão espiritual, sobrenatural. Então são enfrentamentos de toda ordem, que muitas vezes são manipulados pelos usurpadores do mal, que conseguem se instalar, por exemplo, trazendo enfermidades graves. Nós não precisamos ir muito longe, eu fico olhando para os nossos irmãos enfermos, e a gente não pode se conformar com um absurdo destes na vida do povo de Deus. Não podemos nos conformar, a gente não pode se conformar. Então, a gente enfrenta isso em oração. Separação de casais referenciais na igreja, não dá para se conformar com isso. Brigas terríveis entre casais que um dia estiveram dispostos a morrer por amor, agora, se não apartar, mata de ódio. Então, um desrespeito mútuo, horroroso, calúnias infundadas, afrontas descabidas, apostasia, quanta gente desistindo da caminhada nos nossos dias. Filhos amados de Deus, se deixando enganar, se manipular pelos usurpadores do mal. Situações manipuladas pelos usurpadores do mal. Então, para estas situações, Jesus disse, há poder derramado, há graça derramada, quando nós clamamos por essa intervenção divina. E Paulo diz, como é que se luta contra isso, contra essas forças? Paulo diz, de joelhos, irmãos, de joelhos. Verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A saída é a igreja fazer o que ela pode fazer. E o que é que a igreja pode fazer? Com eficácia, ela pode orar. Quando nós oramos, nós estamos pedindo uma intervenção do mundo espiritual no nosso mundo. Uma intervenção das regiões celestiais nas regiões onde vivemos. Uma intervenção. A igreja precisa orar para que o reinado de Deus venha e faça a maldade retroceder. Se tem alguma coisa que a igreja pode e tem de fazer, é o papel dela. É ir onde ninguém e onde força nenhuma humana vai. É entrar nas regiões celestiais em oração e fazer com que a maldade retroceda, que os demônios retrocedam, que as forças das trevas retrocedam. Porque a gente tem ideia de que oração é falar com Deus, e é mesmo. Mas a gente fica pensando, eu oro para Deus, e Deus vem aqui, conversa comigo, me escuta aqui. Não! A oração é algo poderosíssimo. A oração não é Deus que vem. A oração, eu é que vou. Quando eu oro, eu entro na presença de Deus. Você abriu a boca para falar. Você foi à presença de Deus. Você está diante de Deus e você adentrou nas regiões celestiais. E Paulo nos adverte que estejamos orando ao Pai para que Ele intervenha nas situações, para que as forças das trevas retrocedam, para que as forças da maldade retroajam, porque quando nós oramos assim, a situação muda, porque nós atacamos o mal e nós vencemos. Aleluia. É o que Jesus diz à igreja, é o que Paulo está ensinando à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, triunfante, vitoriosa, mas que só o será, só experimentará, se der atenção, ouvidos às orientações de Jesus através da sua palavra.
Jesus Cristo, em relação a essa frente de batalha espiritual, ele disse lá em Mateus 16, 18 a 19. Jesus Cristo disse: eu sou a rocha sobre a qual a minha igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei a ela as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a ordem, esta é a ordem. Aliás, este é um ponto-chave no ensinamento de Cristo, que a igreja precisa entender definitivamente. Não é o inimigo que nos ataca, nós é que estamos atacando o inferno. Pelo menos é o que deveríamos estar fazendo. Mas tem muitos que pensam: o inferno está nos atacando. Olha aí a retaliação. Está vendo? Colocou a mão no vespeiro, agora olha aí, o diabo veio para cima. Não! Jesus Cristo disse outra coisa. Ele disse: a minha igreja atacará o inferno, e as portas do inferno não resistirão ao ataque da minha igreja. Aleluia. Agora, quando a igreja não ataca, quando a igreja não ora, quando a igreja não faz o que ela tem de fazer, o que ela foi chamada para fazer, então, claro, o diabo fica livre. Ele fica livre para fazer o que é próprio dele, que é roubar, matar e destruir. E ele vai agindo, e ele vai entrando, e ele vai detonando, e ele vai usurpando, porque esse é o jeito dele ser. É o caráter dele, ele é mau, e se ele fica livre, se a igreja não age, se a igreja não ataca, se a igreja não ora, se a igreja não enfrenta, se a igreja não vai para cima, então ele fica aí operando da maneira que lhe é própria. O apóstolo João disse em 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Onde é que o Filho de Deus se manifesta? O Filho de Deus, Cristo Jesus, se manifestou na história. Mas agora, ressurreto, ele se manifesta na igreja. E a partir da igreja. Então, o papel da igreja é continuar a obra de Cristo. É atacar e continuar destruindo as obras do diabo. Está entendendo, irmãos? E aí vem a dimensão da terra, do dia a dia, onde eu e você precisamos deste governo de Deus se estabelecendo, governo de amor, governo de libertação, governo de desatamento, governo de liberação. E como é que o reinado de Deus se estabelece em nós e através de nós? Paulo está dizendo, o Senhor age nos dando graça, nos dando a possibilidade, por causa da sua graça, por causa da sua disposição favorável a nós, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo diz como é que as coisas vão acontecendo. E a armadura de Deus, ao contrário também do que alguns pensam, não é uma alegoria, uma fantasia, como se Deus estivesse brincando conosco de soldadinhos de chumbo. Uma besteirinha sem importância lá, que ele disse sobre as armaduras. Não. As armaduras são reais. As armaduras são importantíssimas. Paulo está dizendo, imprescindíveis para que a igreja, diante dos enfrentamentos pelas quais ela passa, ela possa se tornar vencedora e permanecer inabalável. Então, no reino do Espírito, nas regiões celestiais, onde as batalhas espirituais estão acontecendo, para além do que nós podemos ver com os nossos olhos
naturais, a igreja chega paramentada para a batalha. Nós entramos lá em oração e nós entramos paramentados. Paulo não brinca com isso. Ele diz lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que é que acontece? Acontece isso. Quando eu tomo a armadura de Deus, eu entro nas regiões celestiais, porque eu entro em oração, na presença de Deus onde Ele está, e eu entro nesse ambiente do céu, onde todas as coisas já estão conquistadas, e ali, quando eu entro, eu ativo os poderes disponíveis à igreja. A plenitude de Cristo está em nós. O poder de Cristo está sobre a igreja. Mas é lá que ele é desativado. Então nós entramos paramentados, nós entramos com as armaduras de Deus. E eu preciso entrar lá, porque é lá que é ativado o ataque. É de lá que eu garanto a vitória. Quando eu tomo por graça a armadura de Deus, a Bíblia me garante que eu discerno as ciladas do diabo aqui na terra, que eu tenho poder para resistir o dia mau aqui na terra, e eu venço aqui na terra, e permaneço aqui na terra, inabalável. Mas tudo isso é uma operosidade que nós conquistamos de lá para cá. Entramos em oração na presença do Pai e entramos paramentados para esta guerra, porque lá nós triunfamos em Cristo Jesus. E aí ele nos fala da guerra espiritual e nos fala dos aparatos desta armadura. O fato é que tais armas poderosas, eles não são mecanismos de força ou de violência. Porque toda vez que nós pensamos em guerra, toda vez que nós pensamos em luta, nós pensamos em ataque, em força, em movimentos, em confrontos com o inimigo. Mas essa luta, a gente luta diferente. A luta que nos dá a vitória, a gente luta com posturas. Diga, posturas. Então, estas ferramentas que Deus nos dá, esses aparatos de guerra, são posturas assumidas. A nossa força, na verdade, ela está em sermos parecidos com Cristo. A força do seu poder entra em ação quando eu me alinho ao Senhor, quando eu me alinho ao seu caráter, quando eu me alinho com a sua vontade. Paulo diz, é em Cristo que tudo acontece. E qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que a igreja triunfe, que sejam quebradas todas as oposições, que sejam desalojadas todas as resistências, que sejam enfrentados todos os rebeldes espirituais e que eles retrocedam diante do governo de Deus. É uma outra lógica, É a lógica da fé. E a coisa só vai se resolver se houver um ato interventor, porque é de dimensão espiritual, é sobrenatural. E a igreja está vivendo essa complexidade, desatando estas forças, para que aqui na terra as coisas sejam percebidas no nível da vitória, no âmbito do triunfo já conquistado em Cristo. Eu não vou ter tempo plausível de apresentar nessa noite todos os aspectos da armadura de Deus.
mas eu vou explanar sobre pelo menos 2 desses aspectos. Domingo que vem, pela graça de Deus, a gente encerra falando desse tema. Lembrando que não se trata de uma alegoria, não se trata de uma mística. Quando nós falamos das armaduras, nós não estamos falando de algo mágico que eu vou colocando para me proteger, como minha proteção contra o diabo, não é? Coloco o cinturão da verdade, coloco a couraça da justiça, ponho os sandálias da paz, escudo da fé no braço, capacete da salvação, espada do Espírito, pronto! Eu invoquei essas coisas sobre mim, agora eu estou protegido. Não, não. Claro, não tem problema você fazer esta oração de revestimento. Nós fazemos isso muitas vezes. Mas desde que saibamos que se trata de posturas. Então, nós estamos nos revestindo das posturas presentes na vida de Jesus Cristo. Isto é que nos faz realmente e eficazmente protegidos e vitoriosos. Então, o revestimento são posturas. E cada um desses elementos são posturas que devem ser assumidas por nós, porque são posturas vividas amplamente na vida de Cristo. Estou fazendo me entender? Sim? Ótimo. Então, Paulo diz primeiramente, e nós vamos ficar só com primeiramente e com segundamente, tá bom? Primeiramente ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade. É o primeiro aspecto. Qual verdade? A gente traz a ideia de que cada um tem a sua verdade. Mas isso não se aplica aqui. Isso não se aplica a este ensinamento. Não importa o que você pense, não importa o seu ponto de vista, não importa a verdade que você traga. Tudo que esteja em desacordo com a Bíblia, tudo que não se harmoniza com a palavra é mentira diante de Deus. Não se sustenta. Porque Deus só reconhece a sua verdade, a palavra dele. O compromisso de Cristo é com a palavra dele. Se a palavra dele está impregnada em nós, se a vontade dele está sendo cumprida em nós, então ele se compromete conosco. Mas sempre o faz por causa da verdade, que é o próprio Cristo e a sua palavra. Cristo é a verdade. Jesus disse isso. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém sobe à minha presença, ninguém tem acesso nas regiões celestiais com poder, autoridade, para vitória e para nada. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a verdade. E o artigo usado aqui por Deus é definido, artigo definido. Não há outra, não há outro meio, não há outra forma. A única verdade é Jesus Cristo e a sua palavra. Em outro momento, intercedendo por nós ao Pai, Jesus também disse lá em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ninguém vai à presença de Deus santo, 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 se não entrar ali, santificado. E quem nos santifica? Quem nos santifica é a verdade, é a palavra de Deus. Então, Deus não tem compromisso com a minha verdade ou com qualquer outra verdade. Ele só se compromete com a palavra dele. Então, aprende isso, meu irmão. A minha, a sua a verdade não vale nada. Aliás, chega a ser satânica, porque, via de regra, a minha verdade e a sua verdade, ela não se harmoniza com a verdade de Deus. Ela é uma verdade dissimulada.
se há uma outra a ser vivida que não seja a de Cristo, se é a minha, não é a de Cristo, se é a sua, não é a de Cristo, então pronto, já estamos encrencados, porque ela já dissimulou. E esse é o grande problema de muitos na igreja hoje. Criar uma verdade para si. Muitos criam uma verdade para si e querem fazer do seu próprio jeito. Mesmo as coisas de Deus, mesmo os ensinamentos de Cristo, eles querem fazer, colocar um jeito, uma personalidade e fazer do seu próprio jeito. As pessoas querem um evangelho do seu próprio jeito. E quando você estabelece que a verdade é a palavra de Deus e que a pessoa tem que se render à palavra de Deus e não aquilo que ela está querendo fazer, e não aquilo como ela está compreendendo, e não aquilo como ela está pensando, fora da palavra não existe verdade, fora da palavra não se sustenta absolutamente nada. Então, as pessoas, elas se debatem como alguém que está se afogando. Algumas pessoas convulsionam quando a gente vai confrontá-las a respeito da verdade de Cristo em relação à verdade que elas estão assumindo para as suas próprias vidas. Elas reagem completamente fora de si. É uma loucura. Você não imagina, muitas vezes, o que é um enfrentamento, um aconselhamento que a gente vai dar e que a gente diz, meu irmão, minha irmã, mas a vontade de Deus não é essa que você está fazendo. A pessoa fica louca, ela convulsiona às vezes. E às vezes as pessoas vêm me dizer aí o que as pessoas que já foram ovelhas amadas minhas aqui, mas não enfrentaram, não assumiram a verdade de Deus sobre elas. E elas vêm me contar, olha, o que é que elas estão dizendo de você e tal. Eu simplesmente digo, não quero saber. Eu não quero saber. Por quê? Porque eu sei que elas estão fora de si. Eu sei que elas estão convulsionando. Eu sei. Porque é a forma delas reagirem. É como um naufrágio. É como um naufrágio. Eu dei já vários exemplos, várias vezes exemplo disso aqui. Eu vim de Santos, não é? Antes de Araçatuba, eu servia a igreja de Santos, no litoral de São Paulo, onde meu pai era pastor, e a gente sabia, naquela cidade, nos acontecimentos da praia, muitos afogamentos constantes na praia. Acontece com muita frequência. Alguns dias atrás eu estive passando rapidamente com a Thelma lá, e houve uma ressaca muito grande, nós assistimos esse tipo de coisa, afogamentos acontecendo ali junto a nós. E o interessante, num caso de afogamento, é que o salva-vidas, ele fica vendo a pessoa que está se afogando e está se debatendo na água, e ele não vai. Ele fica vendo e fica assistindo e fica se preparando, mas ele não entra. E a gente do lado de fora, ansioso, perguntando, por que ele não pula na água? Por que ele não entra? Por que ele não vai? É porque se ele pular, do jeito que a pessoa está se debatendo, ela vai agarrar a primeira coisa que passar por perto dela e vai levar outro junto para o fundo. Hoje eles já usam técnicas, eles já entram totalmente paramentados também, já entram jogando boias, já entram jogando umas pranchas de isopor, que eles já vão nadando com tudo aquilo, jogando à distância, para que a pessoa, porque ela vai agarrar a primeira coisa que ela vir na frente. Mas, via de regra, é isso. Eles esperam. O afogado só vai parar de se debater se ele encarar a verdade. Qual é a verdade do afogado? A verdade é, eu não sei nadar. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho como me livrar dessa situação. Eu tenho de desistir da minha própria solução. Eu tenho de clamar, eu tenho de aceitar. Eu quero a tua ajuda. Eu quero a tua verdade sobre mim. E é assim que a igreja tem que viver, tem que ser e tem que assumir diante das situações da vida. Nós temos que clamar,
diante dos nossos percalços, nós temos que entender, nós temos que assumir que somos fracos diante das situações da vida, e nós temos de clamar: eu quero a tua verdade, eu quero a tua verdade. É disso que Paulo está falando. Eu preciso desse cinturão da verdade, que me diga que só Deus, só em Deus, todas as coisas podem ser restauradas. Só em Deus eu posso ser restaurado. Só em Deus eu posso vencer e, de fato, permanecer vitorioso e inabalável. Nós vivemos dias maus. Isso também é percebido no enorme número de crentes convulsionando hoje. E, às vezes, eu não confronto tão rapidamente uma pessoa, porque eu estou ali esperando um momento adequado para fazê-lo, e alguém, às vezes, conhecendo as situações, chega a mim e fala: mas, pastor, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai intervir? O senhor não vai chamar? O senhor não vai resolver? E eu estou o quê? Eu estou aguardando, porque é como um afogamento. Se você pular na água no momento errado, você é levado para o fundo junto com elas, porque elas estão se debatendo. Então, a igreja precisa desse cinturão da verdade, para que eu pare de me debater e permita que o Espírito Santo efetivamente me salve. E ele não agirá se eu não reconhecer que eu necessito, que eu preciso da ação poderosa de Cristo e do Espírito Santo na minha vida. Não adianta me debater com a minha verdade. É assim, porque é assim, os meus argumentos. Não! A primeira verdade que eu assumo é acerca de mim mesmo. Eu sou fraco e nada fora da palavra de Deus, da verdade que é Cristo, da verdade que é a sua palavra, se sustenta. Então é isso que eu quero. É nisso que eu quero me agarrar, é nisso que eu quero me apoiar, e é isso que vai me dar sustentabilidade. Em segundo lugar, Paulo diz: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça são os valores do Evangelho. A couraça da justiça não é algo que é colocado de fora para dentro. Esses valores de Cristo, os valores do Evangelho, eles foram impregnados pelo Espírito Santo nos filhos de Deus. Eles foram trazidos, impregnados na igreja pelo Espírito Santo, em nosso espírito. Por isso é couraça de dentro para fora. É a ética de Cristo intrínseca em nós, por causa da operosidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Foi isso que Jesus disse. Jesus orou ao Pai pedindo isso para nós. Lá em João capítulo 14, versos 16 a 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador é o papel do Espírito Santo em nós. Ele nos auxilia com o seu poder. E o verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele já se revelou, e Ele habita convosco, e Ele estará em vós. O fato de Ele estar em nós, e nós estarmos em Cristo, isso por si já nos blinda com os seus valores, e faz com que haja uma couraça de proteção, que é a couraça da justiça, de dentro para fora. Olha, quantas vezes você não é livre das situações, porque você está apoiado nos valores de Cristo, não é verdade? Então, o que não pode acontecer é a gente confundir couraça da justiça com couraça do juízo, não é? Como alguns também entendem e confundem. Porque não são poucos que pensam que é couraça do juízo. E saem na defensiva, saem se defendendo de tudo e de todos, e saem julgando os outros. Quando você julga o outro, você está usando juízo.
você não está usando justiça. Justiça é outra coisa. Justiça é o bem. O que Jesus nos deu foi couraça da justiça. Todos os valores de Cristo impregnados em nós, todos os valores de Cristo, eles atuam para o bem. O que Jesus nos deu, então, foi a couraça da justiça, que é o bem que você faz para o outro, por meio destes valores de Cristo presente em vocês. Juízo não. Juízo não pertence a mim, juízo não é prerrogativa minha nem sua. Eu e você não podemos julgar. Muito bem. Essa profunda consciência dos valores de Cristo, manifesto em mim, é o que me dá poder para dizer não diante do diabo. Dizer não diante das situações escusas. De dizer não para as tentações. De dizer não às seduções do diabo. Eu digo não, eu não me entregarei aos sentimentos iníquos. Eu não me entregarei às reações maldosas. Eu não vou junto com o diabo. Eu tenho poder para dizer não. Isto é o poder da cruz em operação nas nossas vidas. Além da cruz ter me tirado do inferno, ela tira o inferno de dentro de mim. E tirar o inferno de dentro de mim é o poder de dizer não a toda manipulação, a toda tentação e a toda sedução do diabo se utilizando dos meus sentimentos maus. Em contrapartida, eu respondo com os valores de Cristo em mim. E aí a ação poderosa de Deus vai me impregnando desses valores de tal maneira que quando eu for confrontado com as forças hostis do diabo, eu tenho poder para dizer: cesse mal, seja detido, eu te detenho. E um poder sobrenatural vai ser ativado, porque eu estou com a couraça, eu estou com a ação de Deus liberada em minha vida, porque a sua vontade está se cumprindo em mim. Quantos de nós já não se pegou olhando para trás e dizendo: meu Deus, como é que eu fiz isso? Oh, meu Pai do céu, por que é que eu fiz aquilo? Ah, se eu tivesse a chance de voltar, eu nunca teria feito isso ou aquilo. Por que fiz? Porque não estava revestido da couraça, não estava revestido dos valores éticos de Cristo, os valores do reino de Deus, e aí eu não consegui dizer não quando eu tinha de dizer não. Então não é uma mera ação moral, é mais profundo, é uma profunda consciência dos valores de Cristo, que não estão apenas assumidos, mas impregnados pela ação do Espírito Santo de Deus em minha vida. Há um sem número de vezes que nós olhamos para os valores que as Escrituras esboçam, e nós olhamos para isso como receitas. Não é? Olha para a Bíblia como receita. Ah, se eu fizer assim, vai acontecer aquilo, então assim, assado. Mas a Bíblia não é um livro de receitas. A Bíblia é mais do que um mapa que indica um caminho para a gente caminhar. A Bíblia é mais do que um manual de fabricante. A Bíblia é muito mais. Então, nós temos aqui insistido para que os irmãos compreendam isso. A Bíblia é um gabarito. É um gabarito que diz se Deus está ou não agindo em mim. Porque se Deus estiver agindo em mim, as minhas ações serão tais e quais as dele. Tais e quais serão os meus pensamentos. Tais e quais serão os meus valores. Se tais e quais valores não aparecerem, é porque, por algum motivo, Deus não está exercendo o seu reinado em mim aqui na terra. E isto me impede de desfrutar a vida abundante. Isto me impede de ser vitorioso na luta contra o mal. Isso me impede de derrotar Satanás, muitas vezes, nas suas ações manipuladoras. E isso me impede de desfrutar as conquistas reservadas a mim em meu favor. Então, hoje eu queria avançar até aqui,
desafiando-os a redescobrirem o valor da oração e o valor destas armaduras, desses aparatos que Deus entrega à igreja para que ela se torne poderosa. Não da oração que simplesmente nos coloca a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, mas a oração que me coloca em linha com a palavra de Deus, em linha com a verdade de Deus, e que me leva a enfrentar ousadamente e poderosamente as forças do mal, com autoridade, e vencê-las onde quer que elas estejam acontecendo. E nós o fazemos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu dou glórias a Deus porque você está aqui. Porque este é um ambiente onde nós somos fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Porque a palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos instrui. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é a palavra que nos coloca, de fato, preparados para agirmos como Deus espera que nós hajamos. Então esta força vem. A palavra de Deus diz que é no ajuntamento, nesse ajuntamento aqui, quando nós nos submetemos uns aos outros, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós oramos, quando nós partimos o pão, quando nós participamos da ceia. Estes momentos o Senhor disse que está derramando poder, para que eu possa, fortalecido nele e na força do seu poder, me tornar vitorioso. Então, nós o fazemos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e o fazemos na certeza de que tudo que Deus é e faz em mim e através de mim, Ele o faz para a glória do seu santo nome. Nem sempre a igreja se dá conta disso, mas isso recoloca o universo na sua funcionalidade. Então, toda a ação de conserto passa pela vida da igreja. Eu fico olhando para esses momentos que estamos enfrentando e eu fico pensando, você acredita mesmo que é o Lava Jato que está dando conta disso que está acontecendo no país? Bobagem. Bobagem acreditar nisso. Isso, força nenhuma humana conseguiria destruir. Nenhuma. Os conchavos, as formas como as coisas foram acontecendo, os esquemas como eles foram se formando, envolvendo as altíssimas camadas de governabilidade do nosso país, nunca ninguém, força humana nenhuma, poderia destruir e desmontar estes aparatos. Nunca. A gente está vendo aí esse desmantelamento radical de toda a força da maldade, de todos esses esquemas de corrupção, e a gente fica assim, abismado. Não tem nenhuma série de Hollywood, nenhuma série americana, por melhor que seja, que se compare à série que nós estamos assistindo na televisão sobre aquilo que está acontecendo com o país. Cada dia uma situação nova e vai desmantelando tudo. E o que é isso? Isso é porque o povo de Deus orou. O povo de Deus orou e clamou por uma intervenção de Deus. E Deus interviu. Quando isso acontece, nós recolocamos o universo na sua funcionalidade. Nós recolocamos o país na sua funcionalidade e nós mudamos o quadro da história. Que Deus seja louvado, que Deus seja adorado por nossas vidas e que nós nos entreguemos a estes ensinamentos, porque eles nos levarão a toda vitória e nos farão caminhar inabaláveis. Deus nos abençoe. Abaixe a sua cabeça, reflita sobre alguns instantes sobre isso e saia para uma semana de vitória, sabendo como fazer as conquistas, sendo tomado pela verdade de Deus, pelo descanso no Senhor, pela dependência absoluta de Deus, de Cristo Jesus, da sua palavra, e saia revestidos da couraça da justiça, vivendo nos fundamentos dos valores de Cristo, e experimente a vitória que você nunca imaginou poder experimentar, para a glória de Deus. Assim, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa-nos reunidos aqui, e despede-nos com a tua graça,
para mais experiências extraordinárias, o fascinante viver contigo, fundamentado no seu projeto para as nossas vidas e não nos nossos próprios. Para a glória do teu nome, assim oramos. Amém.